Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender que eu estava certo. E agora que nós temos um cientista renomado com doutorado, nós temos simplesmente a NASA monitorando o Brasil, pode ser que alguém acredite no que eu estou falando. 2022, 2023 serão os piores anos da sua vida. Por que eu falo isso? Porque declaradamente o campo eletromagnético da Terra está enfraquecendo, já é uma realidade. E embaixo do Brasil é o lugar mais crítico possível. E aí as pessoas se enganam, porque no Brasil você tem placas tectônicas, as pessoas parecem não acreditar, tem vulcões submersos, você tem uma série de problemas, inclusive terremotos. E aí, cada vez que o campo eletromagnético enfraquece, o Brasil fica mais exposto. Então, praticamente, tá? Eu agradeço muito a Metsul, que na minha visão, é o melhor jornal de meteorologia do Brasil, nada chega nem perto, porque os caras realmente investigam. Não é como a Rede Globo, meu irmão, que você pega a imagem, mudanças climáticas, não sei o que, registros históricos. Aí você vai analisar a história da Rede Globo, ela pegou da gringa, ou simplesmente copiou uma imagem desconexa. Não é como esses caras que praticam fake news. Os caras realmente investigam a coisa. E aí a Metsul lançou aqui uma notícia que realmente é muito impactante para quem é brasileiro e que vale a pena você pelo menos tirar aí uns 30 minutos da sua vida para você ler. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Olha só a notícia dos caras. Cresce a anomalia do campo magnético sobre o Brasil, que preocupa cientistas. Agora, depois de eu falar sobre isso anos e anos e anos, as pessoas estão acreditando, né? Olha só. Dados divulgados nas últimas semanas mostram um aumento chamado de anomalia do Atlântico Sul no campo eletromagnético da Terra. Tá? Lançou recentemente aqui essa notícia. E aí, existem aqui, né, alguns órgãos de monitoramento dos Estados Unidos. Nós temos a NASA e a NOAA, ok? E aí, essa é uma imagem mostrada aqui, ok, da NOAA, sobre o campo eletromagnético da Terra, que a gente chama aqui de cinturão de Van Allen, ok? Olha só o que os caras falaram. A NOAA, a Administração Nacional de Oceanos e Atmosfera dos Estados Unidos, acaba de liberar seu mais recente relatório sobre o estado do campo magnético sobre a Terra, valendo-se dos dados tal de um modelo recente a partir coletado por satélites, né? De acordo com a NOAA, as mudanças não lineares do campo magnético da Terra permanecem pequenas nos últimos 2 anos. Aí, olha só que coisa interessante. Desde 2020, o polo magnético norte moveu-se numa velocidade de 44 km por ano. Não era para acontecer isso aqui. Não era para acontecer. Sem qualquer mudança perceptível na direção. Tais movimentos levaram pequenas mudanças na forma e na localização das zonas de blackout. Zonas de blackout é praticamente os locais que, caso venha uma erupção solar, desliga a internet, tá? Desliga tudo. Não tem mais luz, não tem mais nada. Voltou para a Idade das Pedras, tá? Aí os caras vão falar sobre a anomalia, né, do Atlântico Sul, onde a intensidade do campo geomagnético é menor, tá? Continuou a aumentar em cerca de 50 NT, que é o nível de medida dos caras, tá? Ao nível do mar. E aí tem algumas coisas interessantes que os caras falam aqui, ó. Olha só, a magnetosfera, isso tem a ver com o vulcão também, tá? Desempenha um papel de guardiã, repelindo essa energia indesejada que é prejudicial à vida na Terra. Então, por exemplo, o magma que está debaixo da Terra, ele é responsável por emitir esse campo eletromagnético e ajudar simplesmente a Terra a ficar blindada. A NASA chama esse campo eletromagnético de cinturão de Van Allen, tá bom? É a maneira que a NASA chamou. Beleza, aí você começa a entender, tá? Mais um gráfico divulgado na NOAA, ok? Que assim, o campo eletromagnético ele está enfraquecendo. Só que no Brasil tá pior, meu irmão. A coisa tá ficando feia. E você vê que os maiores, pelo menos o maior canal de meteorologia no Brasil, já soltou a Red Pill, meu irmão. Tá? Cresce a anomalia do campo magnético sobre o Brasil, né? Aí, meu irmão, olha só o que nós temos hoje para atualização desse projeto aqui para você poder entender, tá? Aí talvez você consiga entender a gravidade desse problema aqui, ó. Olha só. Vamos lá. Olha só.
A Hamas, que está crescendo com seu centro mais perto da América do Sul, é uma espécie de defasagem na proteção magnética da Terra. Ou seja, está reduzindo a proteção eletromagnética da Terra. Aquilo que nos protege está ficando despravido. Tá entendendo? Localizado no Atlântico Sul. Mais especificamente nas regiões sul, sudoeste do Brasil. Em faixa que se estende até a África, tá? Aí, o que é importante a gente falar aqui? Olha só. Ao passarem pela região, com baixa na retaguarda de proteção, eles podem apresentar avarias causadas pelo fluxo de radiação cósmica. O que isso quer dizer? Eu vou explicar para você, talvez você entenda a gravidade do problema, tá? O que acontece é o seguinte, meu irmão. O Sol, ele é elétrico. Tira da sua cabeça que é uma bola de fogo. O Sol, ele é elétrico. O Sol, ele está no estado plasmático. A energia do Sol não é como você acender um fogo de fogão. O calor que se emite do Sol já superou, né, os 3 estágios, né, da matéria: sólido, líquido e gasoso. O Sol está no plasma. Então o Sol, ele é praticamente elétrico. Nikola Tesla mesmo dizia: o universo, ele é elétrico. E o Sol, sendo elétrico, ele também emite os seus pulsos magnéticos, a sua energia magnética. Só que essa energia magnética, ela simplesmente é blindada pelo cinturão de Van Allen. O campo eletromagnético da Terra blinda o Sol, ok? E aí o que acaba acontecendo é o seguinte, para você poder entender. Quando essa região está mais fraca, o campo eletromagnético da Terra está mais fraco, o que acaba acontecendo é que esses pulsos elétricos, que o pessoal chama de erupção solar, eles passam a se intensificar, porque acontece todos os dias. Eles passam a se intensificar em cima do planeta Terra. E principalmente no Brasil. Então qual é a consequência disso? Dessa radiação cósmica? Simplesmente, se acontecer, e vai acontecer, um pulso eletromagnético em cima da América Latina ou América do Sul, sabe o que vai acontecer? Vai resetar, vai fritar todos os componentes eletrônicos. Todos os componentes eletrônicos. O Brasil vai ficar inteiramente no blackout. Celular vai ter fritado. Os postes de distribuição de energia elétrica, eles vão estar derretidos. Depois eu vou explicar sobre isso. Então praticamente tudo vai resetar. É como se não existisse mais energia no Brasil. E aí, meu irmão, nós vamos voltar para estaca zero. Essa é uma das coisas que vai acontecer. Vai zerar tudo que é circuito, vai fritar, meu irmão. Já ouviu falar sobre arma EPM? Aquela arma que de pulso eletromagnético que quando ela explode zera tudo? É praticamente isso aí, é uma arma de EPM, tá? E aí, meu irmão, nós vamos voltar para estaca zero. Imagina uma cidade com 1 milhão de habitantes, onde a luz acaba e não volta mais. Ela não vai voltar mais. Não tem como você religar essa energia, acabou. Imagina o que vai acontecer com as cidades. Vai gerar uma guerra civil, um caos civil. Ponto número 1 é esse, tá? Campo eletromagnético. Ponto número 2, essa radiação elétrica da Terra, ela faz com que ocorra mais terremotos. Então, nós vamos começar a ver terremotos no Brasil. Coisas que talvez você só via nos filmes, você vai ver em cima do Brasil. Além de terremotos, as pessoas elas têm uma pequena ideia que não existem vulcões. Não existem vulcões no Brasil. Você procura aqui no Google, assim, olha só. Existe vulcão no Brasil? Uma pergunta para o Google, né? Não existe, não há existência de vulcões no Brasil, tá? Então assim, os caras já falam, não existe um vulcão no Brasil. Aí você pesquisa no Google, homens podem engravidar? Uma pergunta. Sim, podem engravidar. Então basicamente, meu irmão, não é bem confiável as informações que o Google te passa, né? E aí nós temos novamente, eu trouxe essa notícia aqui, tá? Uma cientista renomada brasileira, ok? Com seu doutorado falou que no Ceará tem 10 vulcões. Então você vê que até mesmo nas universidades sai pessoas de lá renomadas falando, olha, tem vulcão sim. E eu falei sobre isso aqui, né? Que existe esses vulcões. Só no Ceará são 10. Você acha que não tem vulcão no Brasil, não? Meu irmão, qualquer montanha em formato piramidal, você já pode suspeitar. Por exemplo, olha aqui.
qualquer forma. Aqui, inclusive, olha só, qualquer montanha em formato piramidal, você já pode suspeitar que possa ser aí um certo tipo de vulcão. Mesmo que tenha se extinguido há milhares e milhões de anos, o vulcão ele não deixa de ser ativo, ele apenas adormece. Então você vê aí praticamente, tá, como que anda a situação aí do teu país, né? Pois bem, aí vou explicar uma coisa aqui para você poder entender, tá? Anomalia no campo eletromagnético da Terra. Você vai ter mais terremotos. Terremotos aqui no Atlântico, vai acontecer o quê? Vai acontecer tsunamis para cá. Então o Brasil, né, a partir de 2022, 2023, tsunamis na costa do Brasil. Você aqui nessa região que já tem muito terremoto, tá? Tem muito terremoto. Vai começar a ter terremoto aqui em cima. Terremoto aqui em cima. Eu não sei quando, mas vai acontecer esse blackout. Vai desligar toda a energia, a internet do país inteiro. Vai zerar tudo. É uma bomba relógio, meu irmão. Vulcão, terremoto. Aí nós vamos julgar os verdadeiros, olha só, jogos vorazes. Deixa eu ver se eu vou escrever certo isso aqui. Praticamente vai ser isso aqui, meu irmão. É luta pela sobrevivência, tá? Vai ser isso aqui, ó. Luta pela sobrevivência, tá? Então, praticamente, o que eu falo para as pessoas parecem não entender. Olha só. Erupção na Islândia pode marcar o início de décadas de atividade vulcânica. Ok? Os caras estão percebendo que os vulcões estão entrando em erupção. A galera tá percebendo. Olha só, olha o que aconteceu aqui no Yellowstone. O vulcão de Yellowstone troveja com 267 terremotos. A média que aumenta o medo de uma erupção atrasada. Ou seja, está se intensificando. O vulcão de Yellowstone está se intensificando. Ok? Ele praticamente está se intensificando. Tá? Ele estava aqui embaixo. Isso aqui é uma imagem ilustrativa, mas ele está se intensificando. Então, meu irmão, 2022, 2023 não é brincadeira. Não é brincadeira mesmo. E aí nós vemos o que? Olha só, para você ter uma ideia aqui. Por isso, a anomalia ela é monitorada pelas agências espaciais, como a ESA e a NASA. Agora, quem está monitorando o Brasil é a NASA, meu irmão. A NASA, a ESA, a NOAA estava monitorando o Brasil, mas ela não é do espaço, ok? E mais recentemente pelo Brasil, que lançou o seu nanosatélite, tá? Então, basicamente assim, os caras estão percebendo que vai dar merda, tá? Aí, olha só. E é o que explicou a Agência Brasil, o doutor em física, pesquisador do Observatório Nacional, Marcel Nogueira. Ou seja, o cara é um cientista, tem doutorado, ok? Trabalha com o órgão brasileiro e ele analisa o Observatório Nacional, né? Então, basicamente, é o cara, o Marcel Nogueira. Então, agora nós temos cientista com doutorado, a NOAA, a NASA, a ESA. Parece que agora realmente tá faltando o que para os caras acreditar? Papai Noel, né? Então, praticamente é o que nós estamos falando aqui. Olha só, vamos continuar para você poder entender, tá? Por que as agências espaciais têm interesse nessa anomalia? Porque como essa região tem um campo mais enfraquecido, as partículas do vento solar, que eu falei que é erupção solar, adentram nessa região com mais facilidade. O fluxo de partículas carregadas que passam por aquela região é mais intenso. Explica, né, o Marcel Nogueira, físico com doutorado, que trabalha na Agência do Brasil, tá? Isso faz com que os satélites, quando passam por essa região, eles tenham que, por vez, ficar em stand-by. Ou seja, os satélites que estão numa... Existe uma distância, né, entre a Terra que a gravidade é nula. Os caras acham que isso é mentira. Por exemplo, o cara que acredita eu não acredito na bola supersônica da NASA, só pra te avisar. Mas eu não sou essa loucura de terra, parará, pururu, planista. Mas existe uma coisa que preciso dizer. Existe uma parte na Terra chamada cinturão de... existe uma parte na Terra chamada Flip Ring e Shock Ring, ok? Foi até falado pelo David Lapointe, que é uma região que é 80 km para cima da Terra, 80 km, o campo eletromagnético da Terra é nulo. Então, o campo eletromagnético da Terra sendo nulo, qualquer coisa que você coloque a 80 km no campo eletromagnético vai flutuar. Então é isso que os caras fazem. Eles pegam satélites e colocam a 80 km em órbita na Terra. 80 km de altura que eles colocam. E aí, basicamente, eles ficam lá rodando, tá? Os satélites ficam rodando. Porque existe um campo eletromagnético que faz esse fluxo aqui.
Então, praticamente, o que eu estou te dizendo é o seguinte, tá? Quando o satélite chega próximo do Brasil, ele é desligado. E quando ele sai do Brasil, ele é religado. Tá? Aí tu olha pro Google Maps e você vê que no Brasil eles não atualizaram os mapas. Tu olha pro Google Maps no Brasil, por que no Google Maps no Brasil não é atualizado o mapa? Você olha para os Estados Unidos, o mapa do Google Maps é atualizado. Você olha para a Europa, o mapa do Google Maps é atualizado. Mas no Brasil fica sempre aquelas imagens antigas. Aí você fala assim, isso é desdenho do Brasil. A Google tá fazendo pouco caso do Brasil. Não, não tá fazendo pouco caso. É porque se eles não desligarem os satélites quando passa pelo Brasil, eles fritam o satélite. Eles fritam. E aí perde o satélite, meu irmão. Fica lá voando lixo espacial. Aí os caras desligam. Tá entendendo? Os caras desligam. Então eles têm que ficar em stand-by. E desliga momentaneamente. Aí para evitar a perda do satélite. Olha o nível, meu irmão. Olha o nível de merda. Olha o nível de merda. Em cima do Brasil, os satélites estão sendo desligados para não serem fritados, para não perderem os satélites. A 80 quilômetros acima do Brasil, nós estamos com o maior problema. Apenas 80 quilômetros. Dá para você entender, camalhãozinho? Aí, olha só. Olha só, eles desligam momentaneamente alguns componentes para evitar a perda do satélite e de alguns equipamentos que venha a queimar. Eu falei, o plasma queima as coisas, porque a radiação, principalmente de elétrons, nessa região é muito forte. Tá chegando. Esse campo eletromagnético da Terra, enfraquecido, está 80 quilômetros acima da gente. A pergunta é, quando chegará até a superfície do Brasil? É uma pergunta. Então, é de interesse das agências espaciais monitorarem constantemente a evolução dessa anomalia, principalmente nessa faixa central complementada. Imagina um dia sem internet, celular, GPS ou meio de comunicação? Se o fenômeno afeta os satélites que são responsáveis por isso, por sistemas de geoposicionamento, comunicação, então pode afetar a nossa vida e a tecnologia. Aí o cara vai falar o seguinte, tá? Que basicamente aqui, só para tu ter mais ou menos uma ideia, tá? Olha só, ambos fazem parte da rede global de observatórios magnéticos, onde o cara trabalha, tá? A falta de conclusões desperta curiosidade sobre a anomalia do Atlântico Sul. Basicamente é o seguinte, para você poder entender a gravidade desse problema. Vamos lá. Olha, meu irmão, eu não sou profeta, eu sou um merda na vida. Eu venci financeiramente? Venci. Tenho família? Tenho. Moro na fazenda? Moro, mas eu sou um merda, cara, irmão. Eu não sou melhor do que você. Só que é o seguinte, né? Eu analisando a Bíblia, como Jacu da roça, que todo mundo gosta de falar que cristão é Jacu da roça, né? A gente percebe que vai dar merda. Então, basicamente, o que eu tô te dizendo é o seguinte, para você entender. Se você mora numa cidade com 1 milhão de habitantes, raciocina. Eu fiz uma pesquisa no Líbano. Eu mostrei para as pessoas o que ocorreria no Líbano, né? E aconteceu. Basicamente é o seguinte, imagina você sem energia elétrica. No Líbano, as pessoas ficaram sem energia elétrica, a conta bancária foi bloqueada. Cara, em questão de 5 dias, o exército teve que intervir. Em 5 dias. Então a questão do Líbano já foi um absurdo. Então assim, o que acontece? Olha só, se esse campo eletromagnético enfraquecer mais, essa carga de íons, ela vai descendo, vai descendo. Quando ela chegar na superfície do Brasil, o que vai acontecer? Vai fritar todos... Cara, vai zerar a energia. Não tem como reconstruir mais. Vai demorar tipo 80 anos, porque praticamente o que vai acontecer? Essa anomalia vai chegar no Brasil e, por consequência, vai chegar no mundo inteiro, meu irmão. Ela vai dar merda no Brasil e do Brasil vai se espalhar pelo mundo. Tá entendendo? Então, olha só, nós vamos ficar sem energia para sempre. Você, a partir do momento que zerou a energia, não adianta você tentar ligar, não tem mais telefone. O telefone para de funcionar. O telefone para de funcionar porque ele tem circuito. Os carros hoje, eles têm circuito para funcionar. Eles vão parar de funcionar. A não ser que você tenha uma rural, daquelas antigas da década de 60, de 70, né? Então os carros vão parar de funcionar. Os smartphones vão parar de funcionar, a internet vai parar de funcionar e nós estaremos sem energia elétrica. Sem energia elétrica, imagino que vai acontecer. Os frigoríficos, os supermercados vão simplesmente parar de funcionar e a comida vai estragar. Outra coisa importante, você precisa de energia elétrica e de circuitos
para a distribuição de água na sua cidade. Ela é feita de forma inteligente. Então, por exemplo, em Minas Gerais tem a Copasa. Eles têm um banco de dados tecnológico que faz a distribuição de água. Eles sabem, se esse banco de dados para de funcionar, é como tivesse operado às cegas. E aí não vai durar muito tempo. Então, praticamente, vamos ficar sem água, sem luz, sem internet, sem celular, sem carro, ok? E aí vai tudo parar de funcionar. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Você acha que as pessoas vão ficar pacientes? Você acha mesmo que as pessoas, quando tudo parar de funcionar, você acha mesmo que essas pessoas, elas vão ficar respeitosas? Olha, não vai ter mais bombeiros, não vai ter mais policial. Ou você acha que o policial, a partir do momento que zera a energia, você acha que o policial vai fazer o quê? Ele vai te defender? Não, ele vai voltar para a família dele. Ele vai correr atrás da família dele. Então, praticamente, não teremos policial, não teremos juiz, não teremos bombeiros, não teremos mais ninguém. Será nós e Deus, meu irmão. E aí, praticamente, as pessoas estão surtando. As pessoas da cidade já estão surtando por qualquer merda. E o que vai acontecer vai ser uma guerra civil, ok? Vai ser uma guerra civil. No começo, as pessoas vão achar estranho, mas em 2 ou 3 dias vai começar uma guerra civil. As pessoas vão começar a furtar, a roubar. E aí vão começar a roubar porque não vai ter mais polícia. Depois de uma semana vão passar fome, porque a comida vai acabar, ok? E aí a comida acabando, as pessoas vão começar a, o quê? A comerem umas às outras. Tu já viu esse filme aqui, ó? Olha só pra tu ter ideia aqui, ó. Mad Max, tá? Só pra tu ter mais ou menos uma ideia. Tu já viu esse filme aqui, ó? Mad Max? É basicamente isso aqui, meu irmão. Depois de um tempo vai virar canibalismo. Canibalismo pra sobreviver. Então, as cidades, elas vão ficar estranhas. E aí, eu falo pra você, qual é a solução que a elite mundial teve pra resolver esse problema? Qual foi a solução que a cúpula do planeta teve? Reduzir a população. Já que vai dar merda pra cacete, vamos reduzir a população. E hoje nós estamos vendo aí essa redução populacional às escuras. Porque eu nem posso comentar isso aqui. Então, meu irmão, vai dar merda demais. E aí, ó, olha só, eu vou só trazer isso aqui pra você, tá? Pra você ter mais ou menos uma ideia do que os caras estão fazendo, ó. Olha só. Só pra tu ter mais ou menos uma ideia, tá? Pra piorar essa estrutura toda que nós estamos vivendo, eles vão querer reduzir a população. Tá? Reduzindo a população, nós vamos vivenciar isso aqui, ó. Tá? Ou simplesmente, olha só. Eu só esqueci o nome desse filme aqui. Eu Sou a Lenda. Praticamente isso aqui, ó. Tá? Praticamente isso aqui. Então é mais fácil para fazer isso. Então assim, o que vai acontecer? Eu vou explicar para você poder entender. Você já imaginou 7 bilhões de pessoas passando fome? O sistema colapsado com 7 bilhões de pessoas? Já imaginou? Então praticamente o que os caras estão fazendo é reduzir a população para tentar controlar o problema. É isso que eles estão fazendo, tentar reduzir a população para que fique fácil controlar o problema. E aí, meu irmão, pode parecer até teoria da conspiração, mas de fato não é, cara. De fato não é. Porque simplesmente não dá para lidar com esse problema. Como? Você acha que o governo brasileiro, você acha que o STF vai dar 24 horas para o Sol explicar essa anomalia? Você acha que o SDS vai dar só? A STF deu 24 horas para o planeta Terra explicar a anomalia geomagnética? Você acha que isso é possível? Então, nenhum governo é capaz de ir contra a natureza. Nunca esqueça disso. Nenhum governo é capaz de ir contra a natureza. Não se ganha da natureza. Não se ganha. Não tem como vencer a natureza, meu irmão. Não tem como. O que se faz é aceitar. É simples assim. E aí, basicamente, o que eu vou te dizer é o seguinte. A coisa está se intensificando. E aí, meu irmão, o que eu falava há anos, hoje você tem a NOAA monitorando. Hoje você tem a NASA monitorando. A NASA, a ESA monitorando. Hoje você tem a Agência Brasil monitorando. Cientistas com doutorado monitorando. Então tudo aquilo que eu estava falando há anos atrás, agora a galera tá desperta. Tá entendendo? Ou seja, simplesmente agora a galera tá desperta. Então, meu irmão, é isso que eu tô dizendo pra você. A coisa tá se intensificando, tá? Eu vou deixar o link dessa matéria para você poder tirar suas próprias conclusões, para que você possa estudar.
Mas é importante dizer uma coisa para você. No Brasil tem vulcões, tá? Não cai nessa história que não tenha, porque tem vulcões. No Brasil você tem vulcões. Só que a galera não vai declarar, mas tem vulcões no Brasil. A galera não quer entender. Então nós temos vulcões aqui, ok? Só no Ceará são 10. Além de vulcões, terremotos e tsunamis. Fora os vendavais, furacões, né? Então assim, olha só mostrar uma coisinha pra vocês. Bahia, calamidade. Porque os caras não acreditam, né, meu irmão? Os caras não acreditam, olha só. Você acha que... Por que a Bahia sofreu isso aqui? Hein? Nunca... Os caras... Eu cobri essa reportagem aqui no canal. Os moradores locais falaram assim: em toda a minha vida, há mais de 50 anos que eu moro aqui, eu nunca vi isso acontecer. Já aconteceu enchentes, de simplesmente inundarem as nossas casas. Mas as enchentes chegaram até o joelho. Eu nunca vi uma coisa chegar até o teto. E aí os caras falando, porque as enchentes cobriram regiões absurdas, ó. Aqui ficou no teto, ó. Aqui ficou no teto. Então, assim, os moradores falaram: eu nunca vi algo que chegou assim. E foram milhares de pessoas desabrigadas. Olha o nível de água. Eu vou te fazer a pergunta, tá? Você acha que isso aqui ocorreu pelo quê? Você acha que essa calamidade aqui na Bahia ocorreu pelo quê? Eu vou explicar para você poder entender. Campo eletromagnético da Terra. O equilíbrio está se rompendo. É simples assim. O equilíbrio está se rompendo. Então, praticamente, foi um absurdo, meu irmão. Os caras em cima de colchão para sobreviver, tá? Então, o que eu tô te dizendo é que isso que você viu não é nem o início das dores, tá? E aí, qual é a solução paliativa para vocês? Qual é a solução paliativa? A primeira solução é: você não pode morar em grandes capitais, em grandes cidades. Porque se o campo eletromagnético, ele realmente ocorre um pulso de elétrons aqui na Terra, e ele vai se intensificar no Brasil, vai zerar a nossa comunicação, vai zerar a nossa energia. Se você estiver num lugar com 1 milhão de habitantes, meu irmão, vai ser assim, questão de sobrevivência. Isso vai virar um Carandiru, isso vai virar jogos vorazes, tá? Então, ir para locais menos populosos. Segundo, morar em locais montanhosos. Por quê? Porque, meu irmão, vai cair mais chuva, vai cair mais terremoto. E quando você mora em locais montanhosos, você sofre menos. Se você mora na biqueira da água, o que você acha que vai acontecer? Então é isso que eu tô falando, tá? É só a ideia que eu falo. Acredita quem quiser, é só isso que eu falo. E olha só. Vulcão e a luz troveja com 267 terremotos à medida que aumenta o medo da erupção atrasada. Só não vê quem não quer, tá? Então assim, conclusão do vídeo de hoje. 2022, 2023, você verá essa anomalia mais intensificada no Brasil. Mais intensificada. Você poderá ver vulcões entrando em erupção em 2022 e 2023 no Brasil, grandes terremotos, grandes alagamentos e enchentes. Você poderá ver isso. Não só isso, como também furacões, tufões, tudo que você pode imaginar pode acontecer no Brasil. Então, meu irmão, eu estou te dizendo que com o campo eletromagnético enfraquecido, todos esses problemas podem acontecer, podem ocorrer. O que eu digo para você é o seguinte, né? Vamos orar. Eu tenho aqui no Telegram um grupo chamado Brasil Oração, tá? Se você entrar aqui no Telegram, deixa eu só colocar aqui, Brasil Oração. Tem um grupo no Telegram, ok? Eu não sou o dono desse grupo. Eu criei o grupo, tá? O grupo tem outro dono. Mas esse grupo aqui é para quê? Para orar. Nós estamos criando o maior grupo de oração no Brasil, né? E principalmente no mundo, para interceder pelo Brasil. Então, a gente quer aqui interceder pelo quê? Pelos problemas dos cataclismos cíclicos, ponto número 1, e também sobre as coisas que já estão acontecendo, as tiranias estatais. Então, quem quiser participar desse grupo, chama Brasil Oração, ok? E aí tem quem faz a oração, quem faz a live é o tal do Patriarca Cristão, que eu já trouxe aqui um canal aqui no YouTube, tá? Por favor, apoie os criadores de conteúdo no YouTube, principalmente aí quem tá ajudando, tá? Deixa eu tentar ver aqui, ó. Esse cara aqui, tá? Do Patriarca Cristão aqui, ó. Esse cara aqui é o cara que faz as orações, tá vendo?
patriarca cristão. Então esse cara que está fazendo as orações do grupo lá, ele intercede pelo Brasil, tá? Então a gente conseguiu criar esse grupo. Quem puder apoiar o canal do cara, beleza, tá? Tá aí o Patriarca Cristão. Você pode digitar, não sei se você vai encontrar isso aqui no Google, tá? No buscador aqui. Mas é o cara que faz a oração, tá? Tá, vai encontrar sim. Então, basicamente é isso, pessoal, tá? Nós temos um grupo lá no Telegram de oração. Porque realmente, meu irmão, não tem mais o que fazer não, tá? Não tem mais o que fazer não. Então as calamidades aconteceram, ok? E a gente avisou. Bom, vou ficando por aqui, sou Humberto Volts. Fique na paz.